Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 5 de dezembro, a lição 10, ela tem como título As Escrituras e a Verdade. E a lição de hoje está baseada no livro de João, capítulo 5, versículos 38 até 40, e também em Lucas, capítulo 24, versículo 27. João Evangelista, ele narra que as Escrituras, elas desempenham um grande papel para nos falar sobre que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E já nos 4 evangelhos, nós podemos ver, relacionada na Bíblia em geral, tanto no Antigo e no Novo Testamento, que as Escrituras, elas oferecem um papel fundamental na revelação da verdade, porque Jesus é a verdade. E isso é especialmente verdadeiro quando se trata de nos ensinar de quem é o Filho de Deus, quem é Jesus e o que ele veio fazer nesse mundo de pecado. E em João capítulo 5, versículos 38 até 40, Jesus menciona que as Escrituras testificam dele, e as Escrituras fazem com que levem as pessoas até ele, que elas vão ao arrependimento, que elas o aceitem como Salvador e Senhor de suas vidas. E Jesus, juntamente com seus discípulos, eles apontaram várias vezes que as Escrituras são verdadeiras, e eles validam ela como validam a Jesus como o verdadeiro Messias e apontam para ele. Até Jesus ele disse: porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se porém não creem nos escritos deles, como crerão nas minhas palavras? E Jesus aqui ele fala justamente para fariseus e escribas, que eles acreditavam nos escritos de Moisés, e Moisés acreditava em Jesus, até apontava para ele. Aí Jesus pergunta: mas como assim? Como é que vocês acreditam em Moisés, mas não acreditam em mim? Se o próprio Moisés apontava para mim. E assim, Jesus no seu ministério, primeiro ele apontou para as Sagradas Escrituras sendo verdadeiras, sendo pessoas inspiradas por Deus que a escreveram. E isso é tremendamente importante, porque Jesus considerava as Escrituras de um grande valor, de uma suma importância para todos nós cristãos, como fundamento do ensino para nos levar à salvação. E porque as Escrituras, elas validaram o seu ministério, validaram o ministério de Jesus e a sua obra redentora nesse mundo. E assim, exortando aos saduceus que não acreditavam na ressurreição, Jesus ele cita o Antigo Testamento, e Jesus ele perguntou: vocês nunca leram o que Deus disse a vocês no Antigo Testamento, nas Sagradas Escrituras? Que está lá em Mateus 22, versículos 31 e 32. Porque se eles tivessem lido com atenção, inspirados pelo poder do Espírito Santo, eles entenderiam perfeitamente que Jesus era o Messias, é o Salvador. E a Bíblia não é um livro didático, um livro de ciência, um livro de história. Ela não explica como dividir o átomo ou como realizar
uma cirurgia no cérebro, por exemplo. Contudo, ela faz algo muito mais importante e muito mais significativo, porque ela apresenta o sentido do universo, da vida, da sua origem, né? E a Bíblia é a chave que abre portas, né? É a luz que permite a todas as pessoas enxergarem a verdade. Sem ela, nós estaríamos nas trevas, na escuridão, sem uma devida compreensão exata da existência de Deus, do seu papel fundamental no universo, na sua origem, como também o significado da vida e do futuro de tudo que existe, né? O chamado que Jesus faz em João 14:1, ele diz lá: credes em Deus, crede também em mim. É uma declaração da sua divindade. E ao longo do Evangelho de João, a identidade de Jesus como Filho de Deus e a sua unidade com o Pai são temas centrais que são escritos ali em João capítulo 10, versículo 30. E as Escrituras mostram um papel importante a nos falar que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E nos 4 evangelhos, né, que nós temos na Bíblia, como nos livros lá do Antigo Testamento também e no Novo Testamento, as Escrituras elas funcionam como um papel fundamental na revelação de toda a verdade, mostrando que Jesus veio para este mundo de pecado para salvar pessoas, para salvar o mundo do pecado e também da morte eterna. E pagou um preço caro por isso. Se a Bíblia tem valor profético, é que elas se cumpriram no decorrer da história do mundo. É só nós olharmos todas as profecias que se cumpriram no mundo. E tudo através das Escrituras e feito com bastante antecedência. Então ela é o próprio Deus falando para nós, nos orientando em como nós devemos caminhar nesse mundo. A Bíblia inteira testifica da verdade. As Escrituras formam um conjunto consistente e coeso, pois ambos os testamentos têm o mesmo autor, o Espírito Santo. Essa mesma verdade se aplica ao testemunho de Jesus em seus dias, né? Quando os líderes religiosos afirmavam acreditar fortemente em Moisés, mas não acreditavam no testemunho do próprio Moisés sobre o que ele falava de Jesus, que ele apontava para Jesus. E isso é mencionado ali em João capítulo 5, versículo 46. Apesar dos judeus declararem crer no Antigo Testamento, eles acreditavam erroneamente que uma mera adesão a ele lhes garantiria essa vida eterna. É o que eles sempre creram assim, né? E a Bíblia, ela é clara, a mesma que Moisés se utilizava, testificava de Cristo e ainda levava as pessoas até ele. A visão pequena e estreita, né, dos líderes judeus sobre as Escrituras os afastou da essência dela, inclusive do próprio Salvador. Esses líderes religiosos eles negligenciavam o cumprimento das profecias e ensinos verdadeiros do Antigo Testamento relacionados à esperança do próprio povo de Israel e do mundo, que diz lá em João 5,39. E hoje as Sagradas Escrituras elas são muito questionadas e muitas vezes atacadas, maltratadas por poderosos do mundo e até pessoas que se fazem parte do cristianismo, dentro do interior do cristianismo, também começam a atacar a própria Sagradas Escrituras. Mas Deus diz lá em Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e de medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Palavras de Jesus. Você já pensou? E todas as pessoas que negligenciam a palavra de Deus, elas colhem o sofismo de Satanás,
viram escravas do inimigo, pois ele é livre para fazer isso, né? Satanás, ele tem essa autonomia para, até o presente momento, para levar as pessoas ao erro, né? O homem a quem a verdade libertou acabou rejeitando a Jesus como Salvador e Senhor, acabou rejeitando a luz e se expõe. Quando as pessoas rejeitam a mente a Jesus, elas se expõem às dúvidas, às tentações do inimigo, de Satanás, que levam elas à perdição. E Jesus considerava as Sagradas Escrituras o fundamento de todo o ensino. É surpreendente aos judeus que, ao buscarem a salvação, tenham rejeitado todo o Senhor que representava a sua esperança e vida, onde eles tiveram a oportunidade de estarem realmente vivenciando e estar ao lado do Salvador, mostrando que era o Salvador, e eles rejeitaram. Pareciam não compreender que fora de Jesus só existia a morte e que a vida somente é possível por meio dele, porque Jesus é o Criador e mantenedor do universo, é o doador da nossa vida. E Jesus, no seu ministério, apontou a veracidade das Escrituras, né? Ele mostrou realmente que a verdade, e os saduceus, que faziam uma armadilha após a falha, né, dos fariseus e herodianos, eles tentaram e usaram a sua descrença na ressurreição e não acreditando nela, para tentar desacreditar a Cristo. Eles só aceitavam a autoridade dos 5 primeiros livros da Bíblia, feito por Moisés, o Pentateuco, e eles não encontravam ali nenhum ensino sobre a ressurreição. E isso está lá na Sagrada Escritura, e menciona isto. Em Mateus 22, capítulo 22, versículo 31 e 32, Jesus diz: e quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E já no verso 33 desse capítulo 22, ouvindo isso, as multidões se maravilharam da doutrina. Jesus falou isto porque alguns saduceus não acreditavam na ressurreição. E assim nós vemos a veracidade da Bíblia, que está lá em Lucas 1,10, que menciona que Zacarias, o profeta Zacarias, no passado, ele referiu-se ao que Deus havia feito uma promessa. Desde a antiguidade, ele diz lá, pela boca dos seus santos profetas. O próprio Zacarias já apontando realmente as veracidades e o cumprimento das Sagradas Escrituras. E nós observamos também que o apóstolo Pedro, em seu maravilhoso sermão, que levou muitas pessoas à conversão no dia de Pentecostes, ele disse: era necessário que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, que está lá em Atos 1,16, como fonte de profecia messiânica, né? Onde Davi já apontava que muitas pessoas, que o Espírito Santo iria realmente descer, que o Espírito Santo iria dar dons, realmente, como deu para Pedro, para converter muitas pessoas. As Sagradas Escrituras, na integridade, no seu todo, pode ser usada para nós sabermos mais sobre Cristo, entender mais a vida do nosso Salvador. Jesus, após ressuscitar, apareceu para alguns discípulos no caminho de Emaús e lhes deu um belo e intenso estudo bíblico ali, onde ele se pôs no meio daqueles 2 discípulos e que eles foram notar que era Jesus bem posterior no partir do pão, onde Jesus falou ali sobre si mesmo, que incluía todos os profetas lá do Antigo Testamento, onde ele abriu as Escrituras ali diante desses discípulos que estavam a caminho de Emaús, que está lá em Lucas 24, 27. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. A única forma de chegar aos céus é através de Jesus.
E quando você aceita verdadeiramente a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, você passa a ter sabedoria, passa a ter entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras. E também quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus que se aproxima, onde ele deu os sinais para isso, que está lá em Mateus 24. E nessa volta de Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar com Jesus assim, face a face. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.